Chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir qual é o melhor caminho a tomar. Estar encarnado nesse plano físico é viver um plano muito limitado de nossa consciência, muito limitado de uma experiência que o espírito, que a alma vem viver neste mundo e nesta realidade. Eu sempre achei que o universo era repleto de vida, principalmente por causa desse meu lado espiritual. Eu acho que todo ser humano tem uma experiência de vida, e a sua experiência de vida é que define suas concepções de mundo e de realidade. Eu desde muito cedo, desde muito criança, por volta dos 6, 7 anos de idade, eu tinha uma experiência mística que eu não sabia o que era, né? Eu não tinha controle dessa experiência, que era uma experiência de sair do corpo. Eu me deslocava do corpo sentado no sofá assistindo televisão. Eu saía fora, via as coisas de fora, voltava, e às vezes eu saía, ficava muito longe, e eu via as coisas muito pequenas. E quando eu reclamava com minha mãe sobre isso, minha mãe achava que eu tinha problema de vista, de visão, né? E até me levaram no oculista, tudo, e sempre a minha visão foi perfeita, até hoje eu não uso óculos. Ver pessoas já mortas, sonhar muito à noite, perfeitamente. Eu achava que era sonho, minha mãe dizia que era sonho. Eu sonhava que saía do corpo conscientemente, ia brincar com as crianças na rua, só que as outras crianças não se lembravam de nada. No outro dia, quando eu conversava com elas não se lembravam que a gente tinha brincado, que a gente tinha feito um monte de coisas. E durante a noite eu encontrava pessoas, conversava com pessoas, e depois, com o tempo, eu descobria que essas pessoas tinham morrido já. Meu pai dizia, não, essa pessoa que você está falando, que você conversou, que você encontrou, já morreu faz tempo, né? E isso começava a dar aquelas interrogações, né? Minha família é uma família muito humilde, muito simples. Meus pais só tiveram um grupo primário, né? E uma família muito humilde financeiramente também, com dificuldades. Os meus irmãos todos, né, também só fizeram um grupo primário. Eu fui o único que sozinho fui estudar. Não tinha dinheiro para comprar livro. Eu só estudava nos livros da biblioteca, que era a escola doava, né? E quando eu atingi uma certa idade, por volta dos 13 anos, a mediunidade deu uma apagada. E a minha sexualidade, quando a sexualidade vem à tona, quando a puberdade vem à tona, há um deslocamento dos chakras e você perde um pouco a mediunidade. E então surgiu o Kung Fu e Tai Chi Chuan. E quando eu comecei a estudar orientalismo, comecei a estudar budismo, comecei a estudar o taoísmo, parecia que eu tinha voltado para minha casa. Aquilo era muito simples para mim. E comecei a fazer meditação, mudar a minha alimentação. Não deu outra, a mediunidade explodiu de novo. E quando essa mediunidade explodiu de novo, os meus contatos mediúnicos agora eram com chineses, com mestres orientais, que tinham vivenciado lá em Shaolin, na velha China. E esses chineses, esses espíritos chineses é que passaram a orientar-me, a instruir. Quando eu entrei na faculdade, a faculdade era integral. Então eu falei, o que eu vou fazer para me subsistir, né? Passei no vestibular, aí eu arrumei um emprego no próprio cursinho que eu fiz, eu arrumei um emprego como plantão de dúvidas. E comecei a dar aula
de matemática e aula de física. E universidade, aquela correria, universidade durante o dia, né? E praticava tai chi no horário de almoço, fazia kung fu dentro da universidade, tinha um grupo que praticava kung fu e tai chi comigo dentro da universidade, dentro da Unicamp, né? E nós desenvolvemos um trabalho conjunto entre ciência e espiritualidade. Então minha vida, ela sempre foi pautada nessa realização de ciência e espiritualidade. Inclusive, muitos amigos meus perguntavam para mim, Laércio, como você é um físico, né? Fala de espiritualidade, um físico que gosta de ufologia, gosta de ET, fala essas coisas todas, né? Eu falei assim para eles, não, a explicação é muito simples, eu não sou um físico que me tornei espiritualista. Eu sempre fui um espiritualista, um sensitivo, um médium desde criança, que me tornei físico. É uma diferença muito grande, porque você vivencia essa experiência. A maioria dos físicos são materialistas, vamos dizer, tem uma visão materialista. Nem todos. Mas a maioria é muito cética, as universidades elas não estão abertas para esse tipo de questão. Mas eu me lembro que eu tinha um grupo dentro da universidade, interdisciplinar, de professores, que gostavam muito dessa coisa esotérica, dessa coisa mística. Eu lembro que eu convidei o saudoso general Moacir Uchoa para fazer palestra de ufologia dentro da Unicamp. Ele fez 2 palestras de ufologia no Instituto de Física da Unicamp, aberto para a universidade inteira. E a coisa foi caminhando tanto que esse grupo interdisciplinar resolveu montar um congresso dentro da universidade com o seguinte título, olha, Interação, Mente, Espírito e Matéria. Esse congresso foi aberto pelo saudoso reitor Aristodemo Pinotti, que era o reitor da Unicamp na época. Foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, essa coisa toda. E nesse congresso chamado Interação, Mente, Espírito e Matéria, eu fui encarregado de levar os místicos. Levei o Gasparetto fazer pintura mediúnica dentro da Unicamp, na frente dos cientistas. Valdo Vieira falar sobre projeção astral. General Uchoa, novamente, que foi nesse congresso falar sobre ufologia, sobre discos voadores. E o congresso foi tão sucesso que no ano seguinte a Unicamp pleiteou um internacional com o mesmo título, trazendo gente do mundo inteiro. Então, sempre que eu me envolvi dentro da universidade, com aula de astronomia, com o trabalho da ciência, nós sempre discutimos essa relação ciência e espiritualidade. As pessoas talvez que me veem hoje, né, veem eu falando de espiritualidade, não conhecem meu trabalho em cima da física, não conhecem as horas que a gente sentava com o saudoso Mary Chamber da Unicamp, um cientista que trabalhou com Einstein, que é um cientista muito místico também. Nós passávamos horas conversando sobre física quântica, conversando sobre a relação da física quântica com a espiritualidade, né? Então essas discussões, elas aconteceram muito dentro do meio acadêmico. Hoje parece que está morto, eu não vejo quase meio acadêmico falar sobre isso, né? Há tempos que eu estou afastado da universidade, né? Mas claro que tem muitos cientistas que estão interessados, falam sobre o assunto. No entanto, tem coisas, né, que ainda não dá para a ciência demonstrar. As ferramentas construídas pela ciência até hoje, elas não atingem suficientemente um patamar para fazer uma ponte precisa com a espiritualidade. É como se a espiritualidade tivesse 1 milhão de anos evolutivo na nossa frente, na nossa distância. Nós discutimos muito essa questão de um relacionamento entre a linguagem e a nova ciência. E muitos são cientistas que percebem que a nossa linguagem, a nossa matemática principalmente, ela é extremamente limitada para poder produzir um avanço científico muito, muito grande no momento que nós estamos atual. Nós temos que criar mecanismos de linguagem novo. E talvez não seja a matemática a ferramenta mais importante para um avanço da ciência, para um avanço lá na frente. E sim, olha, presta atenção. A ferramenta mais importante é essa aqui, ó, é a percepção extrasensorial. Essa percepção vai colocar os cientistas num outro nível de relacionamento com o universo. E eu percebi que a minha carreira dentro da universidade não ia me levar aonde eu realmente queria, que era desenvolver essa questão interna,
essa questão espiritual muito grande. A ciência, ela não estava preparada para isso, ela não ia me conduzir a esse ponto. Então, o meu lado espiritual falou muito mais alto, meu lado filosófico falou muito mais alto. Então, foi onde eu resolvi abandonar tudo e continuar com um pequeno espaço holístico que eu tinha montado, onde ali eu poderia vivenciar as minhas práticas. E eu resolvi, então, ensinar coisas que eu achava que realmente ia mudar e transformar a vida das pessoas. Então eu passei a ensinar Tai Chi Chuan, a ensinar meditação, o desenvolvimento da própria espiritualidade, daquilo que eu acreditava que era uma coisa mais importante na vida das pessoas. Libertá-las do mundo material, libertá-las da famosa escravidão espiritual deste mundo. Então, essa guinada ela foi muito importante para mim. E até hoje nunca mais voltei a servir o sistema. Vivo até hoje com o meu trabalho holístico, com minhas aulas, com minhas palestras, mas todas voltadas nesta ponte entre ciência e espiritualidade. Então é importante que todos os cientistas não sigam o mesmo caminho, a mesma trajetória, a mesma forma de pensar. É importante que cada cientista parta numa direção, né? É como se você espalhasse naves para o universo procurando formas de vida. Cada um tem que ir num lugar diferente, né? Porque nem todos os lugares do universo você vai achar uma forma de vida coerente, planetas habitados ou desabitados. Então, na busca pela verdade, a gente deve fazer isso, né? E eu resolvi, como cientista, seguir o caminho da espiritualidade, seguir o caminho das minhas experiências mediúnicas pessoais que me conduziram a uma percepção de uma outra realidade. E é claro que eu respeito muito os outros cientistas que caminharam numa outra direção e que têm uma outra visão. Não só na ciência, mas na própria espiritualidade, na própria ufologia, nós temos uma divergência muito grande de ideias e de opiniões. Os ufólogos, quando olharam Laércio falando de uma realidade subjetiva, de um ET vivendo no mundo espiritual, de um ET sendo um ser além da matéria, né? Vamos dizer assim, morto, né? Um ser que opera dessa outra dimensão da realidade, que é a realidade dos mortos, que é como se ele vivesse no nosso lar, os ETs operassem naquela dimensão e trabalhassem manifestando-se aqui na Terra. Então, desde muito cedo, os espíritos já me ensinavam que o que acontece nesse pequeno planeta Terra, perdido no canto de uma galáxia, é um grande projeto muito grandioso, onde a alma humana, oriunda de dimensões ainda desconhecidas pela ciência, viria a este mundo material, a este plano, viver uma experiência para a sua consciência. E é por isso que nós temos que morrer. A morte é exatamente a porta de retorno à nossa verdadeira natureza, à nossa verdadeira origem. É engraçado que ainda tem muitos até espiritualistas que acham que quando morre fica lá esperando voltar, como se a única realidade real fosse essa aqui, material no universo. Mas essa não é a verdade. A verdade é que os espíritos nos apontam, que a nossa experiência espiritual nos aponta, é que nós somos seres oriundos de dimensões superiores a viver uma experiência na matéria. E a morte é o retorno a esta condição. E grandes médiuns brasileiros, Chico Xavier, canalizaram mensagens. O próprio livro, né, publicado pelo André Luiz, que nos conta sobre nosso lar, muito assistido no Brasil, lido, né, no Brasil, que conta a história de uma sociedade extremamente organizada e funcional fora da matéria, após a morte. Isso é uma afronta para a ciência, né? A ciência não entende isso. Ela não consegue entender, não consegue descobrir, não consegue perceber isso. Mas essa é uma realidade para nós espiritualistas, que a vida continua, sim, em outra dimensão e que reencarnar nesse mundo, viver nesse mundo, é uma experiência projetada por inteligências muito avançadas, né? Mas quando você é materialista, você só vê o lado material, você não consegue ver vida após a morte, uma sociedade após a morte, a alma existindo após a morte, como algo mais avançado. Então, claro que nós sofremos rejeição de todos os cantos. Rejeição da ciência, como eu era físico, meio acadêmico quando eu estava, rejeição do meio espírita kardecista, que ainda tem uma resistência de entender essa questão do ET na jogada, e a resistência de todas as outras religiões.
Mas eu quero deixar bem claro que o meu papel é a minha contribuição como médium, como cientista, como espiritualista para essa nova visão da ciência.